Bom, pessoal, hoje eu postei lá no meu Instagram, vou até deixar aqui o link também desse post para quem quiser dar uma olhada lá, onde eu falei sobre o sintoma, um post muito simples, né, um videozinho ali rápido, de segundos, mas com um texto sobre a questão do sintoma, sobre o sintoma. Mas a ideia principal, né, desse post, não queria nem falar tanto sobre sintoma, mas sobre algo que eu chamei de criança. Não essa ideia também muito banal de uma criança interior, né? Essa ideia que a gente escuta falar por aí, minha criança interior tá chorando, a pessoa querendo comer um doce e associando isso à sua criança interior. Mas há uma coisa muito mais profunda, podemos falar assim, que era a ideia desse post e também vai ser a ideia desse vídeo. Eu quero trazer essa mesma ideia que eu trouxe lá naquele post, na legenda, lá no texto, trazer aqui para esse vídeo. Bom, quando a gente fala, a gente tem uma coisa dentro da gente, né? Na verdade, uma coisa não, várias coisas dentro da gente, partes que a gente poderia chamar de conteúdos dentro da psicologia, né? Então a gente tem vários conteúdos que se constituíram porque a gente se quebrou durante o nosso processo de desenvolvimento. Então, vamos imaginar que a gente era um ser inteiro, a gente se quebra, ficam então aí partes, né? Se constituem aí partes da gente mesmo, e que essas partes vão lá para o inconsciente, elas não se desenvolvem como as partes que ficam na nossa consciência. Então uma pessoa que ela é muito racional, muito, na verdade, usar o termo racional não, mas uma pessoa que é muito lógica, usa muito o pensamento, desculpa, ela vai ter isso bem desenvolvido. Desde criança ela trabalha seu pensamento, sua razão, ela vai ter isso bem desenvolvido. Porém, uma outra parte que ela precisou quebrar, tirar de si para poder manter esse lado bem desenvolvido, que foi o seu sentimento, vai estar altamente infantilizado, vai estar aparecendo no seu inconsciente como uma criança, um animal, mas eu usei nesse texto, né, a imagem da criança. Então vai estar ali como se fosse uma criança, mas isso na sua... Claro, estou falando aqui em termos de imagem, né, mas na sua realidade mesmo seria ali uma criança, mas para o eu que está observando essa outra parte de si mesmo, né, da sua personalidade de forma enquanto algo integral, ele não vai ver ali somente uma criança indefesa, chorando, precisando de um cuidado. Ele vai olhar para aquele conteúdo, no caso da pessoa que é muito pensamento, ele vai olhar para aquele conteúdo relacionado ao sentimento como algo altamente aversivo, que vai lhe causar medo. Ou ele vai ter um movimento de fuga, de querer fugir daquele conteúdo, ou ele vai querer se aproximar, mas não para compreensão. Ele vai querer se aproximar para atacar e tudo mais. Esse movimento de aproximação para compreensão viria depois. Então ou ele foge ou ele quer atacar. Ele se sente superior àquele conteúdo que vai aparecer, obviamente, ali nesse mundo onírico, esse mundo lírico também, que até coloquei esse termo lá no post, né? Esse mundo lírico. Porque lírico porque é um mundo poético, né? Um mundo criativo, não é esse mundo racional que a gente tem, com essa lógica que a gente tem aqui na nossa consciência. Bom, então é um mundo mais... que tem uma outra conotação, uma conotação lírica. Talvez eu esteja usando esse termo lírico falando a partir da minha perspectiva, né? Com as minhas particularidades, com a minha tipologia, né? Talvez para algumas outras pessoas seja assim um mundo racional, né? Não sei. Mas um mundo mais lírico, um mundo mais artístico, abstrato. Podemos pensar assim, que é o mundo dos sonhos, onde as coisas não têm um sentido lógico, não têm um sentido claro, um sentido pré-estabelecido como tem aqui na consciência. Bom, e aí a gente, quando entra nesse mundo onírico, quando a gente está ali em volta dos braços de Morfeu, a gente então vai ter sonhos com esses conteúdos infantis, primitivos, não desenvolvidos. E eles não vão aparecer como pequenas crianças indefesas, inocentes. Por conta que a gente tem medo deles, eles vão estar ali na escuridão, eles vão estar ali na sombra, a gente não quer se aproximar, logo a gente não traz eles para a luz. Logo eles ficam na sombra, e dentro da sombra, na escuridão, qualquer coisa pode se transformar num monstro, numa criatura assustadora. Logo a gente vai querer fugir, ou querer atacar, querer se sentir superior. Imagina aí, por exemplo, uma pessoa que sonha com algum animal, e esse animal indefeso, ou então um animal ali que represente essas
essa parte sua própria, mais infantil, não desenvolvida, ela vai querer atacar esse animal, vai querer enjaular, vai querer... Enfim, estou pensando que estou criando aqui uma possibilidade. Bom, então a gente tem esse movimento de fuga. Eu fujo dessa criança que está apenas chorando, querendo um cuidado, que é o que a gente mais tem medo. Aquilo que a gente mais tem medo é apenas uma criança chorando. Uma criança, um bebê recém-nascido, se esperneando, querendo uma ajuda, querendo um acolhimento. Mas a gente foge como adultos frouxos. A gente foge como adultos medrosos, neuróticos, que não quer ver esse outro lado de si mesmo. Em vez da gente olhar para esse conteúdo, querer compreender, querer se aproximar, a gente foge porque a gente não tem coragem de fazer isso. E essa coragem que a gente não tem é porque a gente fica muito apegado a uma certa posição, a um certo local, de uma forma de ser. A gente se agarra a isso porque isso garantiu um certo tipo de segurança. Quando a gente era, por exemplo, uma criança e a gente foi se segurando nisso durante todo o nosso desenvolvimento. Então, isso na fase adulta é como se fosse você querer que seus pais lhe dessem o que comer, sua mãe lhe desse de mamar, sendo que você já pode ir no mercado fazer sua compra, fazer sua feira, cozinhar, comprar sua comida. Não faz mais sentido a gente se agarrar a algo infantil. Não faz mais sentido, por isso que a gente se neurotiza, por isso que a gente cria a neurose e os sintomas. A gente cria movimentos de cisão, de separação dentro da gente mesmo. Vai criando forças internas, tensionando cada vez mais uma tensão que, na verdade, não é uma tensão de integração, onde a gente sustenta os opostos, eles também ficam tensionados, mas ali há uma integração, há um acordo entre eles. Mas vai criando uma separação, uma cisão. Isso é onde surge, então, o sintoma. Essa é a brecha por onde entra o sintoma na vida de uma pessoa. Pela resistência desse ego, ele tem todo o direito dele de resistir, não estou aqui, obviamente, tirando esse direito. A gente compreende, obviamente, quando a gente resiste a alguma coisa, a gente tem que se autocompreender, a gente tem que se acolher em relação a isso também, mas a gente tem que ter um movimento também um pouco mais maduro de querer se aproximar, de querer conhecer essa outra parte da gente mesmo. Querer se aventurar nesse universo de imagens, onde eu acho que é uma coisa, quando me aproximo é outra, onde aquilo que era uma coisa se transforma em outra, um universo de imagens. Querer me adentrar, querer mesmo arriscar nesse universo de imagens, e nesse movimento nessa aventura, eu também acabo adentrando um outro universo, que é um universo de símbolos, um universo simbólico, onde a gente então vai estar construindo essas imagens simbólicas no momento em que eu me aproximo desse conteúdo. Conforme eu vou me aproximando desse outro conteúdo, desse bebê recém-nascido, querendo esse choro que está lá, esse lamento que está lá no meu inconsciente, e que eu acho que é um grunhir, um monstro ali gritando, que está me assustando, que vai me atacar. Então, quando eu começo a querer me aproximar para entender, para perceber, e aí eu me deparo com a imagem de uma simples criança, um simples bebê recém-nascido chorando, e eu só preciso acolhê-lo, só preciso compreendê-lo e fazer esse movimento de amor. Que é o movimento de a gente cuidar da gente mesmo, a gente olhar para o nosso inconsciente, também é um movimento de amor. Amor no sentido, de a gente se integrar com algo. Dessa integração, existe essa imagem, na alquimia do casamento místico. Então e o casamento é uma integração. Então, quando a gente se integra com esse tipo de conteúdo, a gente gera esse movimento de amor, porque não é outra coisa senão amor. Senão essa busca por aquilo que vai me trazer um certo tipo de preenchimento. Ao mesmo tempo que eu acolho uma parte minha que está necessitando de acolhimento, de ajuda, de cuidado. Uma parte que esteve toda a minha vida, até o momento adulto ali que eu decidi fazer esse tipo de movimento, esteve toda a minha vida ali se lamentando, chorando, querendo um tipo de atenção, permanecendo um sujeito, uma criança mal educada. Porque essa parte inferior da nossa personalidade, que está ali na sombra, ela é um ser mal educado, não domesticado, selvagem, primitivo,
E a gente pode domesticar, a gente pode educar essa criança. A gente pode cuidar dela até que a gente vai educando ela, conforme a gente vai se conhecendo também. Bom, então, se a gente não faz esse movimento, a gente entra numa neurose. A gente se neurotiza, né? A gente entra aí desenvolve algum tipo de sintoma de transtorno. E aí, para isso, a gente tem que se desapegar dessa posição, desse adulto que está preso a uma questão infantil, a um posicionamento infantil, para se posicionar como a imagem do herói que vai se aventurar, que vai sofrer, que vai chorar, que vai fazer vitórias incríveis e que vai sair com algum tipo de recompensa. Né? Vai sair com esse bebê que representa justamente esse algo novo, esse recém-nascido, algo que nasce. Porque aí é a ideia do nascimento enquanto algo que surge na nossa personalidade, esse algo novo que surge, que é as produções simbólicas. Sempre que a gente se aproxima do nosso inconsciente para querer conhecê-lo, para querer entendê-lo, para querer, seja a gente analisando um sonho, etc., a gente está fazendo um movimento de produção simbólica. E quando a gente leva isso a sério, em camadas ainda mais profundas, a gente passa a viver de forma simbólica, ter uma vida simbólica, como Jung colocava. Bom, pessoal, então essa é a ideia do vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Vou deixar aqui na legenda aqui do vídeo o linkzinho para quem quiser ver esse texto que eu escrevi. E também aproveitem, sigam lá a minha página lá nessa outra rede social. Não sei nem se pode ficar falando aqui o nome da outra rede, mas siga lá a minha página também. E para quem quer se aprofundar mais, entrar nesse universo que eu estava falando aqui agora, esse universo desse inconsciente, a gente pode fazer uma outra imagem dessa floresta fechada, desconhecida. Para quem quer algum tipo de ferramenta de orientação, um mapa, uma bússola, eu estou abrindo hoje as vagas para o Território Jung, a primeira turma do Território Jung. Então, vou deixar também aqui um linkzinho para você falar comigo diretamente lá no meu WhatsApp, para eu te passar mais informações para você conhecer o que é o Território Jung, se é o que você está precisando, se é o que você está procurando. A gente no Território Jung vai estudar o Jung do zero, ali os conceitos básicos, esse mapeamento, toda a geografia da nossa psique, até temas mais avançados, como esse se aventurar, a prática clínica mesmo, da gente estar ali escutando o outro dentro do nosso consultório, principalmente se você for um profissional, ou está estudando para chegar a ser um profissional, uma profissional, tá bom? Se você também quiser entrar por curiosidade, porque você tem afinidade pelo assunto, você não tem interesse em atender, entre também no Território Jung, que vai te ajudar a ter essa auto-observação, esse autocuidado que eu falei aqui no vídeo, tá legal? Vou deixar o link aqui embaixo também na legenda. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.